Então, pessoal, agora a gente vai continuar a parte cinemática discutindo como é que vai acontecer os movimentos em que existe uma aceleração constante. Então, o último movimento que a gente viu, a nossa velocidade, ela permanecia constante, ela permanecia a mesma conforme o tempo passava, né? Só que agora a gente quer considerar os movimentos em que essa velocidade ela vai variar com o tempo, ela não vai permanecer constante. Então imagine que você tem uma bolinha e você joga essa bolinha para cima. À medida que o tempo passa, no início essa bolinha ela tinha uma velocidade muito alta, de 4 metros por segundo, né? E à medida que o tempo vai passando, você vê que essa bolinha vai reduzindo a velocidade até chegar o momento em que ela alcança a velocidade zero. Então a gente diz aqui que essa bolinha está sofrendo uma variação na velocidade negativa. Então, conforme o tempo passa, a velocidade está reduzindo. Isso é o que a gente chama de aceleração negativa ou desaceleração, como geralmente algumas pessoas falam. Essa bolinha está sofrendo uma aceleração que está reduzindo a velocidade. Da mesma forma, se você soltar uma bolinha do alto, sei lá, de algum lugar, no início ela vai ter a velocidade zero e ela vai adquirindo velocidade conforme o tempo passa. No caso, ela está sendo acelerada positivamente. Então, a bolinha está ganhando velocidade com o tempo. Então, se a gente quer encontrar uma descrição de movimento para uma velocidade que seja constante, que a gente chama de aceleração, variação de velocidade, então, como é que a gente vai fazer? Análogo ao que a gente fez no movimento em que a velocidade era constante, lá a gente considerou a velocidade como uma variação do espaço no tempo, né? Do deslocamento no tempo. Aqui o que a gente chama de aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então essa variação da velocidade no tempo ela vai permanecer constante durante todo o movimento. Então vai valer essa expressão aqui. A velocidade no tempo final menos a velocidade no tempo inicial dividido pelo tempo final menos inicial vai permanecer constante. Que é o que a gente chama de aceleração escalar. Então, da mesma forma que você tinha ΔS sobre ΔT constante no movimento passado, que era um movimento de velocidade constante, aqui você tem um ΔV sobre ΔT constante. E como é que esse movimento vai se comportar? Como é que a gente pode esperar isso? Primeiro vamos fazer uma coisa aqui. É a variação da velocidade no tempo, né? Certo. Então a gente diz que essa aceleração ela permanece constante. Então imagine que a gente tem dois instantes em que esse ΔV seja V2 menos V1. Então VF, V final, velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Isso é igual a aceleração. Se a gente afirmar que nosso tempo inicial vai ser zero, a gente chama isso aqui só de T, que é um espaço de tempo em que ocorre essa mudança de velocidade de VI para VF. A gente vai ter no final que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais AT. E essa é a equação básica que descreve o nosso movimento acelerado constantemente. Então, essa daqui é a nossa equação. Veja que ela é bem parecida com a equação de movimento com velocidade constante. Então, ela é análoga à nossa equação passada. Então, que diz que a nossa posição final é igual à posição inicial incrementada de VT. Aqui, no caso, ficou a velocidade sendo incrementada de AT. Então, essa equação aqui não é mais válida para esse movimento, porque essa equação ela conta que a velocidade vai permanecer constante no tempo, o que não é verdade. Então, a gente não considera essa equação mais para esse tipo de movimento. Agora, a equação que vai servir para a gente é essa. E como é que essa equação fica nos nossos diagramas? Se você ver aqui, se essa aceleração for positiva, a nossa velocidade, conforme o tempo passa, vai aumentar. Afinal, esse A aqui é positivo, por exemplo. Foi igual a 2 metros por segundo ao quadrado.
Então, em 1 segundo, a velocidade final vai ser a inicial mais 2, em 2 segundos vai ser a inicial mais 4, em 3 segundos, então ela está aumentando. Se ela está aumentando, esse comportamento aqui é retilíneo, então ela vai ficar um gráfico assim, iniciando na velocidade inicial e aumentando no tempo. Se essa velocidade inicial for 0, obviamente o gráfico vai ficar essa mesma coisa aqui, uma reta subindo, só que partindo do zero, né? Se essa velocidade no final for negativa, aí você vai ter um momento, você vai ter a velocidade partindo aqui da parte negativa do eixo, mas vai continuar retilínea por causa do próprio comportamento aqui, que é um comportamento retilíneo, né? Já se a aceleração for negativa, aí a velocidade diminui com o tempo. A velocidade diminuindo com o tempo, a nossa reta vai descer ao invés de subir. Se essa velocidade inicial for 0, ela vai descer a partir do 0. Se essa velocidade for negativa, ela vai descer a partir de 1 vezes 0 negativo aqui. Tá, então voltando aqui para os nossos diagramas, esse daqui é o diagrama passado, o nosso probleminha, em que a gente tinha um movimento em que a velocidade, como você vê aqui no diagrama de velocidade com o tempo, ela permanecia constante. Então eu organizei aqui os nossos gráficos. Então antes o nosso movimento uniforme não variado, não tinha variação de velocidade, a gente tinha a descrição da posição por essa equação aqui. E a nossa velocidade média era definida por isso daqui e ela permanecia constante, e por isso a nossa equação era essa. Já aqui a gente tem uma variação de velocidade. Essa variação de velocidade no tempo ela permanece constante, que a gente chama de aceleração constante. E por conta dessa aceleração ser constante, agora a gente tem essa descrição aqui do movimento por meio da velocidade, não mais por meio da posição. Então como é que ela vai se comportar aqui? A gente vai ter no nosso gráfico de velocidade no tempo uma velocidade inicial. Ela pode estar aqui positiva, pode ser 0, pode ser negativa. Então esse ponto aqui a gente chama de velocidade inicial. E essa velocidade inicial, conforme o tempo passa, ela tende a crescer segundo essa aceleração ou a decrescer, dependendo do sinal da aceleração. Se a aceleração for negativa, a velocidade final vai ser a velocidade inicial menos essa parcela aqui no tempo. Então ela vai acabar decrescendo. Se essa aceleração for positiva, ela vai acabar crescendo. Então nosso gráfico ficaria dessa forma aqui. Se você lembrar, no nosso movimento com velocidade constante, o gráfico da velocidade sempre ficava horizontal, afinal a velocidade não mudava, né? Só que agora ele muda. Se a nossa velocidade muda a uma taxa constante, isso quer dizer que o gráfico da aceleração vai permanecer como uma linha reta nos instantes em que tiver aceleração, né? Então essa aceleração ela pode ser positiva, então a reta ficaria assim, ou ela pode ser negativa, o que vai ocorrer dessa forma aqui, certo? Quando a aceleração for negativa, digamos, passado desse instante aqui, ela deixou de ser positiva, então a reta deixou de ser inclinada para cima e passou a ser negativa, vai ocorrer uma queda na velocidade. Então o comportamento do nosso gráfico seria mais ou menos desse modo aqui. Olhando aqui para o gráfico da aceleração no tempo, lembrando que a aceleração é definida como sendo o ΔV sobre o ΔT, você pode dizer que o ΔV, no caso, é igual à própria aceleração vezes o ΔT. Então isso seria essa área, se você olhar para esse gráfico aqui, ΔV é igual à aceleração, que é esse valor, vezes o ΔT, que é esse valor aqui embaixo. A aceleração vezes o ΔT. Então a aceleração vezes o ΔT pode ser interpretado como a área abaixo dessa curva aqui, né? Qual é essa área que eu estou falando? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então essa área aqui, abaixo da nossa linha de aceleração, é o valor do nosso ΔT.
Afinal, quando você vem aqui e analisa essa expressão, você verifica isso, né? Então, o que eu quero fazer com isso é abstrair um pouquinho esse negócio e dizer para você que a área abaixo da curva de velocidade, assim como a área abaixo da curva de aceleração é o ΔV, a área abaixo da curva de velocidade é o ΔS. Eu não tenho agora como explicar para você, como provar para você que isso é verdade, porque eu precisaria de uma matemática um pouquinho mais avançada do que você já sabe. Só que você vai verificar que isso acontece quando você aplica os conceitos de cálculo diferencial aqui. Então eu vou pedir para você confiar em mim e acreditar que isso é verdade, por enquanto. Quando você for, se você procurar por justificativas mais rebuscadas, você vai encontrar que isso realmente ocorre. E o que eu posso dizer para você é que isso ocorre pela própria natureza do que é a velocidade e do que é a aceleração, que são taxas de variação. A velocidade é a taxa de variação do deslocamento. Então, portanto, essa área aqui ela vai equivaler ao deslocamento. No caso, essa área significa um processo de integração. Então, você vai ter que confiar em mim. Então, se a gente calcular a área abaixo dessa curva, ela seria essa área aqui, né? Nos 2 instantes de velocidade. Seria essa área. Então vamos nomear o que a gente tem aqui. Aqui inicialmente eu tenho uma velocidade zero, né? Velocidade no instante zero. Já aqui eu tenho uma velocidade no instante vamos chamar só de V. Aqui a gente vai ter o T0, né? Que é o nosso tempo inicial. No tempo inicial a gente tem velocidade V0. Já aqui a gente tem o tempo final T. Então, o que a gente tem daqui para cá, esse segmento aqui, ele tem valor de ΔT, né? Que é ΔT. Já esse segmento, partindo de V0 até chegar a V, é o nosso ΔV, né? Então a aceleração, que é a constante aqui, vai ser o nosso ΔV sobre ΔT. Isso a gente já sabe. Porque a nossa definição de aceleração é uma taxa, variação da velocidade sobre o tempo. Mas o que eu propus, que foi por analisar a própria equação de aceleração, você verifica que a área abaixo da curva de aceleração é o ΔV. O que eu propus é que a área abaixo da velocidade vai ser o ΔS. Então a gente quer saber quanto é essa área aqui. Essa área é dividida em duas, se você olhar. Esse quadrado, esse retângulo na verdade aqui, mais esse triângulo aqui. Então a gente vai somar essas duas áreas. E aí a gente só postulou que essas duas áreas aqui somadas dá o ΔS. E infelizmente a gente não vai ter como verificar se isso é verdade. É verdade, tem prova para isso, mas eu não tenho como mostrar para vocês agora. Então vamos só aceitar por enquanto. Duas áreas. A primeira área vai ser esse comprimento aqui de baixo, que é o ΔT, vezes esse comprimento aqui, que é V0, né? De 0 até aqui dá V0. Então, V0 vezes ΔT. ΔT, como a gente considera que o tempo zero é zero, vamos deixar ΔT só sendo T mesmo. V0T. Pronto, essa área maiorzinha aqui. Essa segunda área, ela vai ser ΔV, que é esse comprimento aqui,
vezes ΔT dividido por 2. Então fica ΔV. Como eu disse que ΔT a gente considera como sendo só T, por conta que a gente firmou aqui que T0 vai ser 0. Então ΔT vezes T dividido por 2, eu vou botar um e-mail aqui na frente para ficar igualzinho à forma que a gente conhece. Então essa é a área. ΔS é igual a V0 vezes T, meio de ΔV vezes T. Então vamos escrever aqui. Pronto, a gente tem a nossa descrição da avaliação da posição com relação ao tempo. Existe outra forma de escrever essa equação aqui, removendo esse ΔT e botando com relação à aceleração. Então vamos ver como é. Por ΔT ser aceleração vezes por ΔV ser aceleração vezes ΔT, a gente bota esse ΔV aqui como sendo A vezes T, porque ΔT aqui a gente considerou como sendo só T, né? Então ΔV é igual a A vezes T. Como ΔV é A vezes T, aqui fica A vezes T vezes esse outro T aqui. E no final a gente tem esse resultado. Então ΔS é igual a vezes AT mais meio de AT quadrado. Se você não entendeu, eu vou repetir agora. A gente tem que a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? ΔT aqui a gente botou só T, porque T0 é igual a 0. Então, a aceleração é ΔV sobre T. Então, é só passar o T multiplicando, você vai ver que ΔV é igual a AT. Se ΔV é igual a AT, eu pego esse AT e substituo aqui nesse ΔV. Então fica AT vezes T. T vezes T até o quadrado. Então a gente tem que ΔS é igual a vezes AT mais meio de AT quadrado. Então a gente conseguiu a fórmula quadrática que descreve o nosso movimento acelerado. Então são essas três equações aqui, descrevem o nosso movimento acelerado constante.